Boa noite, senhoras e senhores. É com grande satisfação que damos boas-vindas a todos aqui presentes nesse evento tão importante para nós. Temos a honra de contar com a presença da CVM, a BVCap, da Spectra Investimentos, que compartilham conosco seus conhecimentos e experiências sobre a administração fiduciária de fundos de investimentos em participação na indústria de Private Equity Venture Capital. Iremos abordar sobre a resolução 175 da CVM. O projeto era falar hoje sobre o anexo que trata da resolução de FIPS, mas infelizmente a CVM postergou a publicação. A gente não sabe quando, tentei obter essa informação com a EDA, mas não consegui. Provavelmente até o final do mês, quem sabe. Mas tem muito assunto para tratar, porque a CVM acabou de soltar um ofício circular sobre perguntas e respostas para esclarecer a resolução 75. Então, esse é um momento que a gente pode estar discutindo o tema, falando um pouco de a indústria de Private Equity, que é uma indústria que cresceu bastante nos últimos anos, mas não saberemos como vai se persistir ao longo dos próximos anos com o governo, mas estamos esperançosos que, com a redução de taxa de juros que venha em breve, o mercado comece a olhar para a indústria e retome o crescimento. Bom, eu me chamo Clóvis Prince do Amaral, sou diretor de administração fiduciária da Amicorp Fund Service, conhecida como AFS Brasil. Se vocês forem pesquisar no site AFS Brasil, vai encontrar uma empresa de medicina, de laboratório, mas não é. É a Amicorp Fund Service, né? E gostaria de pedir a licença para todos para dizer que hoje é um dia marcante na minha vida, porque eu nunca tive presente, nunca pude estar em frente de uma palestra tão importante e tão grande. Essa é a minha primeira oportunidade, e principalmente porque eu considero hoje como o nascimento da Amicorp Fund Service enquanto administrador de administração fiduciária no Brasil. Apesar da gente ter obtido a licença na CVM, em outubro do ano passado, e também ter se tornado membro da BVCap, agora em janeiro, nós estamos iniciando a atividade praticamente hoje. Então, assim, temos o time operacional bem completo, são pessoas que têm experiência, mais de 7 anos de experiência em empresas que fazem administração fiduciária, que todo mundo conhece, são dos grandes competidores. Eu já atuei no passado eu trabalhei na BRL Trustee, todo mundo conhece, hoje o tamanho que a indústria é. Então, eu venho aqui para trazer a vocês uma nova oportunidade, porque o que a gente vê no mercado é que muitos gestores concentram sua administração dos fundos em poucos administradores. E aí, com o tempo, o administrador não consegue dar conta para atender os clientes. Então, a gente vem ocupar esse espaço para dar um atendimento muito mais próximo, e a Amicorp Fund Service é uma empresa que está há muitos anos no mercado. Então, eu gostaria de convidar aqui, para estar presente com a gente e subir ao palco, o CEO, fundador da Amicorp, que poderá falar sobre o grupo Amicorp e também sobre a Amicorp Fund Service. Por favor, Tuan Kipling. Palmas para ele. Obrigado. Boa noite. Não falo muito português, pois vou falar em inglês. Just last month, in the US, $500 billion was taken out of banks and put into mutual funds. In the rest of the world, comparable amounts of money were also taken out of banks, put into investment funds. Over the last 6 months, it has been several $1 trillion. If you look at big players like BlackRock now has $9 trillion divided over hundreds of funds, and they keep growing every single day. Just this last 2 weeks, they launched a new fund for real estate to buy single-family homes in the US that started with $30 billion. The amounts of money that are going out, around in the fund administration business, in the fund business in general, is growing tremendously. And we're not yet at the end of that trend. Over the last 5 years,
The industry has grown 20-25% a year, and we expect it will continue to grow at a similar rate over the next 5 years. Alternative investment funds in 2021 had $12.5 trillion assets under administration, and by 26, that will be $25 trillion. Those are huge numbers. So fund administration, fund management, very interesting business because investors are leaving the banks in droves and are looking for funds to structure their investments. The fund business is a relatively new business. It started in the 70s in the US with people like Julian Robertson, Soros, all hedge funds. But lately, the newer funds are much more often venture capital or private equity funds. And as an asset class, I think it's a very important asset class. Why are people moving their money into funds? Well, first of all, many people consider banks less safe. If even a bank like Credit Suisse can get into trouble, who's going to be next? Well, I have a list, but not going to share that. Then, for many types of investments, what people are looking for a way of confidentiality. A fund is much better than another form of ownership. I see, for instance, in our business, Indians that buy apartment buildings in Mayfair, they put it into a fund because then the asset manager is registered as the UBO rather than the investor into the fund. And I see that same trend happening in quite a few other places. A fund also gives protection against sanctions and especially country sanctions. People from Argentina, Venezuela often have a hard time to open a bank account, open an investment account. Investing via a fund typically is a lot easier to achieve, and people do not always want the whole world to know where they come from. At the moment, we're setting up quite a few funds, for instance, for investments into Taiwan. If you own a factory in Taiwan and you put it into a Singapore fund, you are not only protected by the double taxation agreement between Taiwan and Singapore, and you reduce the withholding taxes on capital gains and dividends, but also you have access to the protection of investment treaty between the two countries, so that in case there would be a nationalization or something else happening that would take your asset away, you can go to the International Court of Justice in The Hague, claim for compensation, and put a lien on any asset of whoever has done your nationalization. We did that 15 years ago with many investors from Venezuela, using the protection of investment treaty between Venezuela and the Netherlands. And of the 62 cases that we tried, 61 were solved to the benefit of the investors. So those bilateral investment treaties, they really work. And using a combination of funds to make use of them is definitely something that makes sense internationally. So where can Amicorp help? Amicorp has been in this business for over 25 years. We started in the Caribbean as a small trust company, and over the years we've grown to be in 30 different jurisdictions, and we have about 750 employees, of which more than 100 are full-time employed in our fund administration. Our fund administration is highly automated. The compliance, the NAV calculations are to a large extent done automatically.
We administer 450, 500 funds at the moment, and we try to make combinations of funds that make sense to our clients. So we have a lot of master feeder situations. You can imagine you would set up a FIP here in Brazil in combination with a feeder fund in Cayman. And then if the administration is in the same hands, you save on the time for compliance, you save on double administration, you have a much more streamlined organization than in case you need two administrators. We take care of all the regulatory work and the compliance. We provide MLRO officers where needed. We do MiFID, AIFMD risk management procedures. We help with providing directors, and we make sure that funds get an ESG scorecard where they are searching for institutional money or money from countries where that now has become a real major thing. And we also do the structuring and the legal support. So we try to give a whole range of services that is complete. And our office here in Sao Paulo is just the latest addition to quite a few other places where we have been doing this for a number of years. We are in 14 jurisdictions where we do fund administration. We have licenses and are being supervised in 7 of them. We also focus a lot on private equity and venture capital funds. We have ways to hold investments into real businesses, operating businesses. We help with valuations so that the NAV can be based on recent valuations based on generally accepted valuation principles. And we have a big network of private equity and venture capital companies that we also help them to find the right service providers in the countries where they expand to. And of course, here in Brazil, there's a lot of private equity coming into real estate, but also to commodities as by international standards. A lot of assets in Brazil are inexpensive. For high net worth individuals, one of the things we help, if you have a wealthy family that is based on an industry, on a business, converting that business into a fund also has quite a lot of advantages, because you can sort out the inheritance issues, governance issues at the level of the shareholders. You can limit the board to those family members that you deem worthy of running the business. The old man can remain in control for as long as he lives because he has the voter rights. And underneath, you can organize the business in an efficient and effective way, and you're prepared for generational transition, and you can work on, slowly but surely, making a company meeting international governance criteria and being well organized. And every step you do that, you can increase its valuation closer to what such a business would be worth in Europe or the US. Adding an ISIN number, going for listing, all those things can then be done gradually and add value over time. I think we are very well positioned to help with that, and in our other services are very complementary to a fund administration. Fabio has been here for years on the tax planning side, but we also work on the capital market side, and we have a bunch of asset management licenses in different parts of the world that we use in structuring international investments. So I think we can offer quite
comprehensive service in this respect, and any questions you may have, we can speak about after the presentation. Of course, you can speak to Clovis or Fabio at any time. They're not going anywhere. Thank you. I sit here? I sit there. Thank you, Tuan. No, I'll just make a very brief and short presentation about Amicorp Brazil, because the idea here is to talk more about funds and less about corporate management. Perdão, vou trocar para o português agora. A gente tinha um breve vídeo para passar, mas, bom, eu vou apresentar aqui de uma maneira bem breve a Amicorp do Brasil e a Amicorp Group, porque a ideia é a gente falar sobre fundos, né? A ideia é a gente discorrer um pouco mais sobre a indústria de fundos, principalmente de FIPS. Eu acho que o importante aqui é falar o que a Amicorp do Brasil faz. Hoje a Amicorp do Brasil é um escritório de representação do Grupo Amicorp. A gente está aí no mesmo endereço há 23 anos. Eu trabalho na Amicorp já há quase 18. E o nosso foco sempre foi ajudar os brasileiros a se internacionalizarem. Então, qual que é o ponto aqui? A gente consegue tanto trabalhar e entender a demanda do brasileiro que vai ter atividades no exterior, seja na pessoa física, quanto as empresas brasileiras que vão se globalizar. Eu costumo falar que a Amicorp é uma trust company, mas é muito mais no sentido da confiança que a gente adquire com os nossos colegas, amigos e parceiros de negócio e os clientes, do que uma trust company, tecnicamente falando. Hoje a Amicorp está presente em praticamente 40 países, a gente está com quase 40 escritórios em mais de 30 países, e algo que sempre agrega e traz valor em qualquer discussão de negócio é poder trazer um pouco da visão que existe em outros países aqui para o Brasil. A gente costuma falar que em determinados ângulos o Brasil é uma bolha. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com o Tuan e com os nossos colegas diariamente que estão sentados em Dubai, sentados em Taiwan, China, Hong Kong, Europa, Estados Unidos, a gente começa a ter uma percepção de que as regras e a pressão ou os alinhamentos internacionais aos poucos vêm chegando ao Brasil. E com isso a gente consegue trazer aí um pouco dessa experiência lá de fora para cá. Então, o que eu queria só falar novamente de uma maneira bem breve é que o que vocês precisarem, fronteira para fora, para pessoas físicas ou empresas, a gente está à disposição. Tá bom? Obrigado e boa noite. Então, aproveitando o momento, eu gostaria de, então, convidar para subir ao palco Daniel Walter Maeda, superintendente de supervisão de investidores institucionais. Uma salva de palmas para o Daniel, sempre presente. É sempre um prazer estar do lado do Maeda, conheço há muito tempo. Daniel Maeda é uma das pessoas mais conhecidas e demandadas agora no mercado. Ele tem quase 20 anos de carreira admirável e consolidada junto à CVM. Ele começou como analista, depois se tornou gerente de registro e autorizações de administradores de carteira, passou a ser gerente de estrutura de mercado e sistemas eletrônicos, foi responsável pelo registro e supervisão de custodiantes, escrituradores, corretoras, distribuidora de valores mobiliários, e há 7 anos é superintendente de supervisão de investidores institucionais. É o responsável pelo registro, supervisão, enforcement de uma indústria de investimento de mais de 7 trilhões de patrimônio líquido. Então, o Maeda tem muita participação nessa nova resolução. Ele realmente envolveu desde o início até agora, que ele está apresentando para todos nós aqui, vai poder abordar o assunto e focar um pouquinho na parte de FIPS. Gostaria também de convidar a Ana Carolina Nomura. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Ana Carolina representa a BVCAP, né, a Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital. Eu tenho a satisfação de convidar porque ela é membro do Comitê de Regulamentação da BVCAP.
Ela participou de todo o processo de discussão sobre a nova resolução 175, elaborou as propostas encaminhadas para a CVM em nome da BVCAP. Ana Carolina Nomura, além disso, é bacharel em Direito, sócia do escritório Matos Filhos Advogados, tem mais de 20 anos de experiência de transações nacionais e internacionais envolvendo fundos de investimento. Ela é especialista no assunto que envolve operações de private equity e fundos de investimento estruturados, principalmente FIPS. Infelizmente, o Rafael Bassani, que é sócio da Spectra Investimentos, não pôde estar presente, mas no seu lugar eu gostaria de convidar a subir ao palco Joana Montenegro. Joana Montenegro ingressou na Spectra em 2017, é chefe de operações, sendo responsável pelo time operacional, pelo middle office e por toda a estrutura de fundos da Spectra. Atualmente ela cuida em torno de 75 a 80 fundos de investimento, sendo na sua grande maioria FIPS. Antes da Spectra ela trabalhou no BTG Pactual, na administração de fundos de investimento, ou seja, ela presenciou na prática todas as obrigações demandadas pelo nosso órgão regulador. Então, ela conhece as dificuldades e os desafios para o setor. Joana Montenegro foi formada em administração e mestre em economia pela FGV. Obrigado por ter vindo. E agora eu gostaria de convidar também Carla Sportono. Eu não sei se eu falei correto. Quase. Obrigado, pois você me ajuda a corrigir, por favor. Então, em nome da broadcast do Grupo Estadão, gostaria de convidar ela para subir ao palco, para me representar nesse momento. Muito obrigado. Ela será a mediadora do nosso evento hoje. Carla, ela é editora na broadcast já há 8 anos, é responsável por entrevistar e escrever artigos relacionados à macroeconomia e assuntos relacionados ao mercado financeiro. Ela já foi repórter, editora, executiva de grandes empresas do meio de comunicação. Ela possui formação em comunicações sociais, MBA em finanças e derivativos. Bom, mais que ninguém, ela é a pessoa apropriada para estar aqui nesse momento. Muito obrigado, Carla. Obrigado a todos por estarem aqui e fazerem parte desse momento importante para nós. Boa noite a todos, obrigada pela presença, obrigada pelo convite da Micorp para estar aqui mediando. Esse é um assunto do nosso dia a dia no broadcast, que é um serviço de notícias econômico-financeiras e também políticas para o mercado financeiro. Então, está aqui do lado do regulador, de quem acompanha há mais de 15 anos só fundos, né, Ana Carolina? E também de players como a gestora Spectra, é um privilégio, então agradeço novamente aí o convite. Eu vou pedir uma primeira rodada aqui, como boa mediadora de debate, para cada um poder falar um pouco do seu dia a dia. Daniel, vou começar contigo. Eu quero que você possa trazer um pouco, de forma resumida, claro, as principais mudanças que vocês entendem que a 175 traz para os fundos, se puder falar um pouco também especificamente dos FIPS, e até o porquê do adiamento que foi feito agora no fim de março, né? A 175 entrava em vigor dia 3 de abril, agora é 2 de outubro, e ainda tem um longo caminho de adaptação de tempo, né, para os players se adaptarem. Então, por favor. Tá ótimo. Obrigado. Boa noite a todos. De novo, uma honra aqui, um prazer poder falar mais um pouquinho, né? Tenho falado bastante, de fato, né? Mas, assim, falar mais um pouquinho sobre a nova regulamentação de fundos, os anexos que vieram e os que estão por vir, né? Aliás, estão por vir, né? Curioso, assim, poxa vida, quando a gente pensou na data do evento, né? A ideia era justamente assim, poxa, vamos aqui imaginar uma data em que o anexo de FIP já tenha saído, né? Aí a gente fala um pouquinho sobre ele e tal, né? E a gente errou o time, né? Não conseguimos entregar um anexo de FIP. A gente queria que fosse agora, inclusive, durante o evento, mas não deu, tudo bem. Exatamente, de repente hoje, assim, né? Para dar aquele calor e infelizmente não deu tempo, né? De novo lá, enfim, né? A gente faz o possível, mas realmente, enfim, poucas mãos, né? Para tocar os projetos. Não houve tempo aqui da gente trazer a norma para
para explorar, né, ela já assim em concreto, né? Mas, sem prejuízo disso, acho que tem muita coisa bacana que pode ser dita já sobre a regulamentação envolvendo os FIPs, né? Apesar desse anexo ainda não estar na rua, né? Por que eu digo isso, né? Em primeiro lugar, porque, independente do anexo ter saído ou não, né, o fato é que ele já virá num contexto de uma macroestrutura normativa completamente diferente, né? Que traz uma gama de possibilidades para a indústria de FIP, assim como para todas as outras indústrias de outros tipos de fundos, né? Uma caixa de ferramentas muito mais ampla, né? Existe aí um potencial imenso, né, já de utilização já conhecido, né, porque a norma geral já saiu, né, à disposição dos gestores de FIP também, gestores e administradores fiduciários de FIP também, né? Só para ficar aqui em exemplos, né, bem, né, resumidos, né? Obviamente a questão da classe subclasse, né, e todas as possibilidades de melhor gerenciamento de passivos, de cotistas, né, que as subclasses trazem, né, e também de consolidação, otimização de custos, etc., né, que a congregação de estratégias, portfólios diferentes dentro do mesmo fundo também traz, né. Então, é um benefício, obviamente, claro, que já está à disposição aí, né, quer dizer, já estará, né, porque não está em vigor ainda a norma, né, mas em breve, né, já estará à disposição de toda a indústria, inclusive a indústria de FIPs, né. A responsabilidade limitada, nossa, esse tema aqui é caríssimo, né, para a indústria de private equity em específico, né, sempre um tema sensível, claro, né, para a indústria de fundos como um todo, né, mas para a indústria de FIPs ainda mais importante, né, ainda que, de novo, né, a lei trouxe lá aos 45 do segundo tempo, né, a Lei de Liberdade Econômica, a utilização do Instituto da Insolvência, né, para o patrimônio líquido negativo, enfim. Talvez ali, né, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo para discutir com calma, tivesse pensado em alguma coisa diferente, né, um pouco mais ali próxima, né, do regime empresarial, que talvez fizesse mais sentido, né, como a gente está até discutindo aqui antes, mas enfim, é o que a lei trouxe de fato, de toda forma. Como eu sempre brinco aqui, fazendo exercício de copo meio cheio, né, o que a gente tem hoje é infinitamente melhor do que a gente tinha antes, né, que era basicamente nada, né, era um regime de responsabilidade ilimitada, né, que obviamente, enfim, né, assusta, né, principalmente estrangeiros, né, que não estão nada acostumados, né, a lidar com esse tipo de situação, né, de responsabilidade ilimitada, né, de poder ser acionado em caso de virada de patrimônio, né. Então, isso é muito bacana. Aliás, assim, eu acho que vale esse parênteses, né, acho que todo o nosso esforço normativo, muito refletido na norma geral, foi um esforço em larga medida, né, foi dito aqui antes, né, de harmonização, de equalização, né, de compatibilização da indústria brasileira com o que a gente vê em outros países, né? Importamos para cá, e classe subclasse, responsabilidade limitada, são dois belos exemplos, né? Algumas das práticas, e eu ouso dizer talvez as práticas, né, mais importantes vistas no resto do mundo, que a gente não tinha aqui ainda, né? Então, chegamos muito perto realmente, né, de como as coisas funcionam lá fora, tornando os processos de diligência, né, dos estrangeiros aqui no Brasil muito mais fácil, né? Acho que talvez hoje eles tenham, quer dizer, hoje não, de novo, no futuro próximo, né? Eles poderão fazer muito menos perguntas nas due diligences deles aqui quando pretenderem entrar no Brasil, o que obviamente facilita ingresso, né, torna a nossa indústria muito amigável, né? Então, quer dizer, a gente já tem aí, essa é a grande primeira razão, eu acho, né, para que a indústria de private equity já possa comemorar. A gente já tem uma infraestrutura, vamos dizer assim, normativa completamente diferente para a indústria de private equity trabalhar em cima, né? Existem também alguns benefícios assim que não parecem tão óbvios, né, com essa infranormativa, mas que vale a gente citar aqui. Eu vou colocar aqui um segundo grande benefício, né, do que já está aí, né, de novo, mesmo sem falar em anexo de FIP, né, que foram algumas discussões de mérito que a gente acabou travando, né, no âmbito da discussão da norma geral, que antes estavam dispostas de forma muito esparsa nas diferentes normas de fundo, inclusive nas normas de FIP, né, e as conclusões sobre essas discussões, elas já estão disponíveis, né. Vou citar aqui porque justamente elas migraram para a norma geral, deixarão de estar previstas nas normas específicas, inclusive na norma de FIP, e passaram a estar previstos na norma geral. Vou citar aqui alguns exemplos, né? Exemplo do Comitê de Investimentos, né? Aliás, até muito inspirado num precedente da indústria de private equity, o precedente do Prisma Proton, né? Enfim, todos conhecem, né? Quem milita nessa área com certeza
conhece esse precedente, toda aquela dinâmica de funcionamento de um comitê de investimentos arcado pelo fundo, com papéis semelhantes, e aí, de novo, a harmonização com práticas internacionais. Com um papel semelhante ao que o Board of Directors tem no exterior, né, um papel de supervisão, fiscalização de atividades do gestor, governança adicional, etc., né, agora é possível também, não só para os FIPs, né, é possível para qualquer tipo de fundo de investimento, inclusive FIPs. Bastante diferente da dinâmica que a gente tinha no nosso artigo 38 da 578. Né? Então, ali em outubro, entrando em vigor, né, esse artigo 38 será substituído pelo que hoje, né, a gente já vê hoje ali, né, funcionando em sede de precedentes, isolados e tal, né, como do Prisma Proton e tudo mais, né, passa a ser uma nova ferramenta disponível para toda a indústria, né, com essa possibilidade ali dessa governança adicional que muitos elogiam lá fora e sentem falta de ver aqui dentro. Né? Poxa, gostaria de ver no Brasil um Board of Directors ali, né, alguém, né, independente, vendo o que o gestor está fazendo, né, mais um nível ali de controle, etc. Agora pode. Né? Já pode, quer dizer, já pode, né? Já poderá, né? Isso já está decidido, já foi para a norma geral. De novo, veja aí que é uma antecipação, né, de uma discussão que envolve e impacta muito, muito fortemente os FIPs. Né? Um outro exemplo aqui, né, que eu menciono, que foi para a norma geral, né, e é uma questão que sensibilizou, já sensibilizava, né, a CVM há algum tempo, né, a questão lá, engraçado, né, também muito forte, né, na indústria de FIPs, de Private Equity em específico, né, que é a questão lá da faculdade de usar ativos próprios, né, da carteira como garantia de operações. Né, que, enfim, um pouco baseado nessa constatação assim, de que, poxa, francamente falando, isso é uma digestão. Né, ninguém está melhor capacitado, posicionado para tomar uma decisão no uso de um ativo da carteira como garantia do que o gestor. Né. Então, assim, realmente assim, era uma previsão um pouco, não quero também ser muito pesado aqui, né, mas obsoleta, né, assim, na nossa regulação de, poxa, empurrar aquilo para uma assembleia, para um cotista, que, pô, francamente, né, eu estou aqui entrando no veículo para contar com um prestador de serviço profissional para tomar esse tipo de decisão, né, então também, né, então meio que reconhecendo isso, né, trouxemos de novo para a norma geral, né, então não depende do anexo que vai sair, já está lá na norma geral, possibilidades muito mais flexíveis, né, para os fundos de qualificados, que é o caso de todos os FIPs por enquanto, né, uma estrutura francamente bem flexível, basicamente a possibilidade já, né, enfim, de utilização dos ativos da carteira como garantia, o que não era possível, né, na 578, a partir de outubro. Né. Então veja que assim, já tem mesmo, gente, é só fazendo uma leitura do que já saiu na norma geral, você já chega a conclusões muito importantes de coisas que já estão decididas que irão evoluir para a indústria de Private Equity em específico, mesmo sem o anexo ter saído. Obviamente, assim, quando vocês forem ver o anexo, né, já estou dando aqui alguns spoilers, né, esse artigo 38, né, que trata lá do comitê de investimento, o artigo que trata das vedações, né, de utilização de ativos próprios para garantia, né, eles vão simplesmente desaparecer, né, na norma nova, mas a CVM deixou de regular? Não, está lá na norma geral, regulando todos os fundos agora. Né. Então, existe esse segundo grande benefício, que já é um benefício legível, né? É um benefício aí palpável, já perceptível, né? De coisas que no exercício de consolidação normativa, né? Forçou a CVM a ter uma discussão. Aliás, isso foi fantástico, eu acho, assim, né? Um negócio que o JP, ele nosso presidente, né, da CVM, ele sempre explora muito isso quando tem a oportunidade de falar, né? As pessoas talvez não deem tanto valor para esse esforço que a CVM fez, né? Talvez não enfoquem tanto nisso, mas foi um esforço duro, pesado, trabalhoso pra caramba, mas assim, que entregou um resultado fantástico para a indústria, que é esse esforço realmente de trazer todo esse ecossistema, né, de 38 normas para uma estrutura de norma geral e anexo. Gente, isso traz uma clareza, uma segurança jurídica, o que se aplica a cada tipo de fundo em específico, o que se aplica para todo mundo, e trouxe essa homogeneização, sei lá, essa uniformização, né, de regras entre os fundos. Hoje, a regulamentação de fundos, eu fico falando hoje, né, a partir de outubro, né, a regulamentação de fundos, ela vai passar a ficar muito mais sistemática, ela vai passar a ficar fazer muito mais sentido, né? Aquelas perguntas que eu mesmo, assim, toda hora recebia, né? E me doía, né? A gente fala, gente, mas por que você exige isso para esse fundo, se para o outro lá, que é um público, né, mais de varejo, é mais flexível? Aí eu falava, caramba, né? Pior que o cara tem razão, né? E toda hora eu me deparava com esse tipo de situação. Então a gente passou isso tudo a limpo, e hoje pode dizer que, assim, óbvio que assim, né, alguma coisa fatalmente ficou para trás, né? Não vou dizer que ficou perfeita, claro, né? É sempre um processo evolutivo, mas hoje a norma está muito mais
sistemática, né? Isso acho que foi uma grande entrega que a CVM conseguiu dar para o mercado, né? Mas, enfim, isso, de fato, fechando aqui um pouco esse capítulo, foi um grande segundo benefício, e se eu estiver falando demais, me corta, tá, Paula? Assim, por favor, eu vou me empolgando, né? Eu vou me empolgando aqui. Já estou pegando gancho para chamar a Ana Carolina para comentar aqui, né? Sem dúvida, né? Já bastante coisa para comentar. Agora sim, indo um pouco assim para o anexo em específico, né? Obviamente a gente respeitaria a governança, a publicação vai sair muito em breve, né? Não tem uma data, assim, deve ser agora... Não, realmente uma data assim, certa não tem. Mas maio, a gente pode esperar que saia em maio? Sim, não, com certeza. Vai sair esse mês, sim, com certeza, né? Assim, a minha estimativa, a melhor estimativa, porque assim, esse trabalho, né, realmente assim de confeccionar a norma. Porque o JP tinha dito que era abril, né? Não... É verdade, né? Não, e assim, de fato, né? Eu vou te confessar que assim, a gente tem, infelizmente, né, lidado muito assim com frustrações até internas nossas, né, em relação a cronogramas, prazos, né? Em função das nossas dificuldades lá, né? Realmente é pouca mão, né? Só para você ter uma ideia, a área que cuidou, que todo mundo conhece aqui também, o Cláudio Mais, né? A área que cuidou desse desenvolvimento normativo é uma área que essencialmente tem duas pessoas. Ele e o Dalmo, que é o, né, auxiliar, o assistente dele, né? Então você imagina, né? Todas as normas de fundos, infraestrutura de mercado, etc., né? Só para citar aqui o exemplo de 2022, né? 135, a 178, 179, a 175, tudo passou por ele, né? Você imagina que loucura, né? Duas pessoas, né? Então, assim, e com essa profundidade, né? Assim, porque, muito francamente, eu sei que sou bastante suspeito para falar, né? Mas a 175, ela teve uma profundidade, né? De mudança, de novidade, de muito grande. Assim, foi uma norma bastante ambiciosa, né? Em diversos aspectos, né? E acho que traz mudanças essenciais, né? Acho que numa conversa com a Carol, a gente estava falando isso, você falou já da segregação das classes, subclasses, da questão da limitação da responsabilidade do cotista, de como isso, inclusive, impacta e pode até, inclusive, aumentar a captação do estrangeiro, né? Sem dúvida. Responsabilidade dos prestadores de serviço, né? Outro tema muito Sim, assim, caro. Inclusive administrador, né? Em particular para a indústria de private equity, que é talvez assim, de todos os tipos de fundos, né? Aquela em que o gestor ganha a maior proeminência de todos, né? Assim, os tipos de fundos que conhecemos, né? O gestor realmente ele é muito central, principalmente na indústria de private equity, né? Então, assim, aquela disfuncionalidade, vamos chamar assim, né? De uma excessiva responsabilização do fiduciário, né? Ela era especialmente perversa com os FIPs, né? Então, assim, nossa, a gente exemplos aqui, se você me cutucar, eu vou soltando exemplos um atrás do outro, né? Então, realmente, assim, foi uma norma realmente muito profunda, né? E para fazer uma entrega dessa ali de novo com duas pessoas, foi bastante desafiador, né? E aí é isso, né? Infelizmente, às vezes a gente estoura um prazo, quer dizer, ou com uma frequência, sendo bastante franco, a gente estoura ali algum prazo mesmo, porque tá difícil, né? Mas, e aqui toda a minha reverência ao Cláudio Mais, a grande equipe dele, né? Porque, assim, não grande em quantidade de pessoas, mas com certeza grande em respeito ao interesse público, em, saber perseguir os objetivos da CVM, porque eles têm feito um belo trabalho, assim, dentro de tudo que podem, né? E eles têm bastante coisa para entregar, não só os FIPs, né? Os fundos imobiliários, Exato, e agora na exatamente. leva também Exatamente. os ETFs, né? É isso, essa próxima rodada dos três, né? Daniel, quero chamar a Carol aqui. Daniel chamou atenção para vários pontos, né, Carol, que essa nova regra traz. E você já, enfim, há mais de 15 anos, né, eu sou especialista em fundo, 21 anos no Matos Filho, mas e viu várias instruções e agora a resolução 75. De todas as mudanças que o Daniel já elencou, o que você acha que é o mais transformador? É a questão do papel do gestor, do administrador, sobretudo quando a gente olha fundos de participação, como o Daniel trouxe. E aí já trago uma segunda pergunta para ti, que é, do que sabemos até agora, o anexo está para sair, o que você percebe que é o principal gargalo para a indústria, né, para conseguir implementar? Então, duas perguntas numa rodada só. Carol. Está funcionando? Tá bom. Boa noite, obrigada Micorp pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É difícil falar depois do regulador e do Daniel Maeda, né? A Carla me colocou numa posição difícil aqui, mas eu vou concordar em absolutamente tudo, e eu acho que se eu tivesse que destacar um ponto assim de ancoragem
dessa nova regulamentação e o que ela ousa, né, e o que serve de base para todas as transformações que ela se propõe, eu acho que é a questão da responsabilidade dos prestadores de serviço. É uma redefinição das atribuições, né, e uma melhor atribuição de responsabilidade regulatória mesmo. Eu acho que a partir dessa mudança, a gente tem uma mudança muito relevante no papel do gestor, né, ou talvez uma formalização do efetivo papel do gestor na indústria de fundos, principalmente na indústria de private equity. Acho que a gente já vinha evoluindo, né, em várias discussões, em estruturações de produtos, registros de produtos e até discussões de pré-contencioso, contencioso. Elas já estavam caminhando nesse sentido, mas faltava efetivamente a regra para positivar e para dirimir melhor as disputas nesse sentido. Então, eu entendo que esse foi um ponto muito importante. É um ponto que permite que o gestor tenha mais flexibilidade e consiga usar efetivamente o arcabouço regulatório, né, porque na medida em que a responsabilidade é dele e não mais dos outros prestadores de serviço, como administrador fiduciário, ele é o responsável, ele é o tomador de decisão, então, né, cabe a ele decidir por qual caminho seguir. Como você falou, Carla, eu estou na indústria de fundos, eu comecei a trabalhar com o mercado de capitais há mais ou menos 20 anos atrás, já fazia fundos e há 15 anos atrás a gente decidiu, né, focar nessa indústria. E nesse caminho, né, sempre trabalhando pelo escritório, mas eu passei um estágio trabalhando no Simpson Thacher, em Nova York também, com fundos. E a gente trabalha em operações cross-border que envolvem locais, internacionais, tanto investidores quanto gestores. E esse ponto era um ponto que causava realmente muita estranheza, né? Como que as responsabilidades eram alocadas entre o prestador de serviço, quem que tinha efetivamente mais protagonismo na estruturação das operações. E ao longo do tempo, eu acho que ao longo desses 15 anos, a gente viu um processo, né? A gente viveu junto com a indústria, junto com os nossos clientes, um processo de amadurecimento, de aproximação com o mercado internacional, mas sem dúvida alguma, eu acho que esse processo que essa nova regra permite, ele é realmente diferente, ele vem para levar, eu acredito, assim, eu sou muito entusiasta da regra, ela era muito aguardada, foi muito debatida, a gente mandou mais de 1000 páginas de comentários para a CVM, mas eu realmente... Os dois colegas trabalharam. Não, a gente mandou pela BVCAP, pelo Matos Filho, grupo de gestores independentes, demos bastante trabalho para o Maeda, para o Cláudio Mais. Mas eu sou super entusiasta e eu acho que a nossa indústria de fundos, ela já é uma indústria gigantesca, tem uma participação no mundo muito relevante, né? Uma indústria de 7,65 trilhões, tem um impacto na economia, geração de emprego, geração de crédito muito grande, e eu realmente acredito que essa nova regra, ousada como ela é, moderna como ela promove segurança jurídica e vai permitir que a gente leve a indústria de fundos para outro patamar nos próximos 10 anos. Então, acho que, assim, corroborando aqui com tudo que o Maeda colocou, eu realmente acredito que esse papel... E a principal mudança, eu acho que talvez, fazendo um contraponto aqui, né, no Private Equity e Venture Capital, eu espero com bastante ansiedade as mudanças mais relacionadas à indústria de Venture Capital, né, que eu acho que a gente está carente nesse momento de previsões, de dispositivos regulatórios que viabilizem um desabrochar maior dessa parte da indústria. Eu acho que o nosso arcabouço, ele vem sendo preparado e vem evoluindo bastante na indústria de private equity. Falta, eu acho que e aí o Maeda pode contar para a gente se vai vir, se não vai vir, mas eu aguardo com muita ansiedade a parte de Venture Capital, eu acho que para terminar de destravar e viabilizar o investimento no Brasil nesse setor. Maravilha, obrigada, Carol. Joana, quero te ouvir um pouquinho dessas mudanças que a gente falou, que a resolução trouxe, o que vocês entendem que que atinge o dia a dia de vocês, a questão da responsabilidade limitada dos cotistas, mas antes queria que você contasse um pouquinho da gestora para quem está aqui e não conhece. Então, quero que você apresente, por favor, a Spectra para a gente. Tá bom, boa noite, obrigada pelo convite.
Desculpa pelo Rafa não poder vir, ele estava super doente, então eu vim no lugar dele. Eu trabalho na Spectra desde 2017. A Spectra hoje é uma das maiores gestoras de alternativos da América Latina. A gente tem mais de 7 bi sob gestão e 6 estruturas de fundos, como você falou, né? Mais de 80 fundos entre feeders e masters. A gente investe em private equity, venture capital, em special situations, via FIIs, via FIPs, fazendo operações de primário, secundário com investimento. Então, eu acho que a primeira questão que eu vejo é que a gente tem vários investidores diferentes. Então, a gente tem investidores institucionais locais, investidores institucionais estrangeiros, pessoas físicas, e a gente tem investidores com muitas demandas diferentes, então a gente acaba tendo estruturas ultra complexas. São vários feeders e master diferente, um master que investe 100% no Brasil, outro que investe só 20%, outro que só investe no exterior. Então, eu espero que essa questão das subclasses e das classes tragam uma otimização para a nossa estrutura de alguma forma. Não sei para as já existentes, talvez a gente não mude, mas para as próximas, depois eu quero até ouvir de vocês se os gestores hoje estão pensando em mudar as estruturas existentes ou não, porque eu não sei como que vai ser essa parte operacional, mas eu espero que traga uma otimização para a gente aí na estrutura. E a responsabilidade, né, limitada, com certeza, foi algo que é muito importante para a gente, porque a Spectra é um fundo de fundos também. Então, a gente também atua como investidor e a gente já passou por situações complicadas de ter que lidar com patrimônio negativo, enfim. Então, a gente já teve desse lado também. Já sentiram a regra antiga na pele? Ali. Já sentimos em operações de secundários, só foram poucas vezes, mas a gente já sentiu e é uma dor de cabeça para todos os cotistas. E, por fim, o que você acabou de falar, né, que eu acho que vai ser super importante, vai ser esse maior protagonismo do gestor, que hoje a gente também tem muitas brigas com a administradora. A gente tem fundos offshore, que a gente... limited partnerships, e a diferença dos regulamentos é realmente brutal, em termos de responsabilidade do gestor e dos prestadores de serviço. A começar que a gente agora vai poder contratar o distribuidor, enfim, coisas que já acontecem na prática, mas que agora eu sinto que vão ser mais reguladas e a gente vai ter mais segurança com a norma. Então, acho que é isso. Como gestora, você entende que a gestora ganha mais flexibilidade, então? Mais liberdade, mais protagonismo, e consegue fazer o que ela realmente está ali para fazer, que é fazer a gestão do fundo, fazer a estruturação, cumprir a política de investimento, focar mais no que a gente sabe fazer, de fato. Maravilha. Maeda, a Jana trouxe essa questão da adaptação dos fundos, né? Eu queria que você contasse, enfim, a vigência começa em outubro, mas tem uma série de datas escalonadas tanto para adaptação, ou seja, prazos longos mesmo para os gestores que já estão atuando com seus fundos e que vão abrir novos fundos. Queria que você explicasse um pouquinho disso. Os gestores que têm seus fundos podem manter da forma que estão, não precisam criar subclasse. E queria que você falasse dos prazos também, são várias datas aí pela frente. 3 de outubro entra em vigor a 175, mas depois tem mais prazo em diante, né? Não, é verdade, né? Assim, basicamente a gente usa, né, não só no 175, mas, enfim, nas normas da CVM em geral, né, de 2 institutos diferentes, né, jurídicos, vamos chamar diferentes, né? Primeiro, obviamente, os prazos de vigência, né, e depois os prazos de adaptação. Os prazos de vigência sempre conversam com os fluxos, né, com os fundos novos, né, e os prazos de adaptação sempre com estoque, com os fundos que já existem e que já rodam, né. Basicamente, em termos de vigência, né, tínhamos uma previsão de vigência inicial agora em abril, né, que foi adiada para outubro a pedido do mercado, né, acho que foi até uma pergunta que foi feita no começo, já respondo aqui, né, realmente foi um pedido do mercado e é curioso, né, realmente só depois que você coloca a mão na massa, assim, é que você percebe o trabalho que as coisas dão, né, e realmente... E teve consulta pública, porque as pessoas puderam participar, né, a Carol falou e tal, mas quando a coisa puxar agora é para valer... É engraçado que tinha uma certa, não é polêmica, né, mas tinha uma certa brincadeira no mercado, assim, né, quando a 175 tinha acabado de sair, né, no Natal, né,
E aí talvez as pessoas ali sob o efeito do champanhe, da ceia, etc, né? E aí ficavam falando, não, que isso, gente, você não muda tanto as coisas assim. Aí o outro, não, cara, para com isso, mudou tudo, virou de cabeça para baixo, né? Vou ter que voltar para a faculdade, aquela brincadeira e tal, né? Essa primeira corrente desapareceu, né? Assim, em março, mais ou menos, estava todo mundo desesperado, né? A gente não vai dar tempo. Era um consenso geral, né? E baseado nisso, né? Assim, realmente colocando a mão na massa e tal. Por exemplo, né, que foi uma grande questão assim que foi aparecendo ao longo do tempo, poxa, e esses acordos operacionais entre o gestor e o administrador e à luz de todo esse reposicionamento regulatório de responsabilidades, né? Vai ter que reescrever tudo, né? E aí esses 80, 90 fiduciários, né, por exemplo, de fundos, que são a maior indústria, né, de fundos FIF, né, tendo que interagir com 800, 900 gestores, um a um ali, revendo esses acordos, todo mundo realizou que realmente falou, gente, realmente a norma, né, virou essa indústria, né, para o bem, tá? Para o bem, mas assim, virou a indústria de cabeça para baixo, né? E aí veio o pleito, que foi um pleito bastante consolidado e tal, de todos aí, de todo o mercado, né? No sentido de, olha, você vem, tem que adiar, a gente não vai conseguir colocar isso em pé a tempo, né? Obviamente sensível a isso, e, né? E o tempo era dezembro, né? Porque era 3 de abril, entrada em vigência para os novos, mas para adaptar até dezembro, né? Eu chego lá na adaptação, né? A gente ainda aqui falando de que ela nem chegou a mudar, né? A adaptação continua dezembro de 24, né? Mas realmente assim, em relação à vigência, teve muito dessa discussão, né? Que chegou para a gente ali mais fevereiro, março, né? E obviamente a gente não quer que a indústria se adapte, né? Ou melhor dizendo, né? Se adapte, vamos dizer assim, né? A nova norma no atropelo, né? Tem que ser bem feito. Né? Desse jeito, obviamente, também não interessa para a gente, né? Então, concedemos nessa prorrogação, né, para 3 de outubro, né? Apesar da nossa própria ansiedade de ver a indústria girando na norma nova, né? Mas assim, vamos lá, né? A gente tem que ir junto nisso aí, porque realmente a mudança é muito grande. E, enfim, a partir de 3 de outubro, então, né, os fundos novos, os fundos registrados pós 3 de outubro, já terão que se registrar completamente, né, migrados, adaptados à resolução 75, né? Ou seja, estou falando de fluxo, com exceção daquilo que entrou na segunda onda de vigência, né, que continuou para abril de 24. E aí, por que a gente pensou nessa vigência diferida? Porque tem alguns assuntos específicos, e o melhor exemplo, por excelência, de novo, é a questão da classe subclasse, né? Tem alguns eventos, algumas questões normativas específicas que exigem muitas adaptações de TI, do parque tecnológico, das instituições, etc. Coisas pesadas mesmo. E, aliás, inclusive para a gente, né? Para a gente receber as informações dos regulados, no formato, enfim, a gente vai ter que se adaptar muito à CVM também. Então, mesmo se não fosse mercado, a própria CVM precisa de tempo. Então, a gente previu essa vigência diferida para essas questões pontuais, apesar de saber que são questões também, né, de muito valor para o mercado, mas realmente nessa a gente precisa de mais tempo ainda. E aí ficou para abril de 24, melhor exemplo de novo, classe subclasse. Então a gente tem essas 2 ondas de vigência. O fundo registrado na CVM a partir de outubro já precisará nascer totalmente adaptado a um 75, com exceção daquilo, né, que só vai vigorar em abril de 24, não dá para usar ainda como classe subclasse, aí só a partir de abril de 24. E em relação ao estoque, né, aos fundos que a gente já tem aí, né, muitas vezes se assustam, né, fala, poxa, quando a gente editou a norma lá em dezembro de 22, né, já tínhamos colocado um prazo de adaptação até dezembro de 24, né, e fala, caramba, 2 anos, né, realmente precisa disso tudo, etc, né, e olha, precisa. Para uma indústria de 30 mil fundos de investimento, com dúvidas, né, que vão até esse nível, que foi muito bem colocado ali, e até te respondo, dá. Tá? Se você quiser adaptar uma estrutura de um fundo feeder, por exemplo, transformando uma subclasse de uma classe futura, pode, não tem problema. Inclusive nem depende de assembleia, né? Isso está lá no meu ofício circular, né? Agora é recém-divulgado, né? Você pode fazer como um esforço de adaptação autorizado pela norma nova, enfim, e transforma aquele seu feederzinho ali para institucional, alocadores, private bank, o que for, numa subclasse da classe futura que você vai lidar, né? De forma razoavelmente rápida, né? Mas, óbvio, né, o trabalho é o preparatório, né, para você chegar lá, né? Então, de novo, fechando aqui esse parênteses da resposta breve aqui para a pergunta que foi feita, né, e voltando, né, é uma indústria muito grande, é uma indústria muito, muito heterogênea também, né, bem lembrado ali, né, poxa, tem que estruturar cada... Aliás, private equity, de novo, é
é um melhor exemplo, né, de como os produtos são heterogêneos, complexos. Então, assim, cada fundo vai ter a sua especificidade, né, vai ter o seu rito de adaptação muito particular. Às vezes pode ser que seja necessário chamar uma assembleia para discutir um tema em que você pode se adaptar em várias direções, né, e aí para escolher a melhor direção você vai ter que chamar o cotista, né. Então, realmente a gente precisava prever um bom tempo, né. Então a gente vai mesmo ter uma convivência até, eu diria, Paulo, assim, por um bom tempo, né, de outubro de 23 até dezembro de 24, entre fundos não adaptados e fundos adaptados. Os fundos não adaptados, enquanto não adaptados, não precisarão respeitar nenhuma regra da 175, naturalmente, mas também não poderão gozar de nenhuma possibilidade da 175. Né? Os fundos já adaptados, obviamente, né, a contrário senso oposto, né? Eles precisarão sim respeitar todos os requisitos, normas, critérios e limites da 175, mas também, de outro lado, poderão contar com todas as possibilidades da 175. Eu digo isso porque já teve consulta para mim nesse sentido, né? Achei super gozada, né? Então, Maeda, eu posso, assim, tipo, né, dar uma mexida rápida aqui, né, no meu fundo para, enfim, né, prever as possibilidades que o 175 tem, mas me adaptar às regras e limites depois? Eu falo, pô, aí não, né? Aí realmente vira uma bagunça, né? Quando você for virar o seu fundo para um 175, vira de uma vez, né? Assim, todas as possibilidades novas, etc., é claro, mas, enfim, também respeitando todas as regras e tal, senão até a nossa própria supervisão fica inviável, né? É um fundo que está no meio do caminho, né? Então, isso é um aspecto importante para explorar mesmo, para estressar. Legal, obrigada, Daniel. Carol, eu queria te perguntar que dúvidas que têm chegado de forma mais frequente lá no escritório sobre essa adaptação do estoque, né? A gente falou que, o Daniel falou na primeira rodada de conversa dos comitês de investimento, mas, enfim, deve ter uma série de questões, ou mesmo de transformar um feeder dentro, né, de uma subclasse dentro de um outro fundo, até para reduzir o número de veículos, né? Queria te ouvir um pouco de quais são as principais dúvidas que têm chegado lá no teu balcão, lá no Matos Filho. Eu acho que a discussão da estrutura, da otimização da estrutura por meio do uso de classes e subclasses, sem dúvida alguma, é um dos pontos mais discutidos. E é engraçado porque a gente está no momento, né, a gente estava esperando a regra entrar em vigor dia 3 de abril, então a gente está em processo de estruturação de vários fundos já orientados para a regra nova. Né? Então, a gente repensou as estruturas. Como que vai ser o novo regulamento do fundo? Né? Nós estamos seguindo meio que a lógica da regra, de ter uma parte principal que regula tudo, e anexos que regulam as classes, apêndices que regulam as subclasses. Então, assim, a gente está fazendo muitas discussões de estrutura. Eu acho que eu não poderia deixar de dizer, né, que as discussões com relação ao rebate também, elas são discussões super quentes, né? Maeda, eu não ia deixar de mencionar. Eu acho que a indústria Ele até trouxe isso, né? Não sei quantos acordos que os administradores estão tendo que rever agora. Esse é um dos pontos, né, que estão nesses contratos. Exato. Eu acho que tem um aspecto aqui... Eu acho que não é só o rebate, eu acho que tem a discussão do rebate, eu acho que tem a discussão do papel do gestor enquanto contratante dos distribuidores. E aí, quando você pensa na 160, que traz uma atribuição, uma responsabilidade regulatória maior para o gestor no contexto das ofertas públicas e a redistribuição de papéis, eu acho que a gente tem uma rediscussão de aspectos econômicos desses contratos também, não só de questões jurídicas, né, e regulatórias, mas também de aspectos econômicos. Então, eu acho que essa é uma discussão também super quente, tem um prazo aí de vigência, né, mais estendido também, mas eu acho que tem a ver com a necessidade do mercado se adaptar. E isso se aplica à indústria como um todo, né? Se aplica à indústria de fundos líquidos, se aplica à indústria de FDIC, se aplica à indústria de private equity, de formas diferentes, eu acho que com taxas diferentes, com contextos diferentes, formas de cobrança diferentes, mas eu acho que a preocupação é toda a mesma. E eu acho que, fazendo um gancho, essa discussão ela é muito bacana, porque, no final, a gente está falando de transparência, né, de qualidade de informação para o investidor, de comparabilidade entre produtos da mesma categoria, da mesma família, e produtos diferentes também. A gente vê isso muito claramente, essa preocupação com transparência, com qualidade, comparabilidade das informações, e eu acho que tem a ver também com acesso, né? Eu vejo essa nova regra como uma regra mais democrática, não num sentido democrático de viabilizar o acesso do varejo,
mas viabilizar o acesso do varejo a produtos mais diferenciados, mais sofisticados e que potencialmente tenham uma rentabilidade melhor, mas com segurança, né? Resguardando aqui o papel do investidor. Do regulador. Sim, dando risco para o investidor de acordo com a capacidade que ele tem mesmo. Né? Algum ponto que nas reuniões e nas conversas com os gestores que estão aí nessas discussões com vocês, que vocês percebem que tem uma maior dificuldade ou que a complexidade para aquela massa de gestores ela é maior? Eu acho que a questão do acordo operacional e redistribuição de funções, assim, de forma geral, né? Porque a gente está precisando rever tudo, rever os papéis, rever as preocupações e rever processo, né? Eu acho que tanto os administradores quanto os gestores vão ter que repensar como que eles procedem efetivamente à estruturação do fundo, como eles selecionam prestadores de serviço. Na prática já era assim, né? É verdade, na prática já era assim. Mas quando você tem a obrigação legal, efetivamente, de contratar, né? E você é o responsável pela contratação, Muda pelo um KYP, pouco, né? muda bastante. Então, assim, a gente Traz tem... segurança, mas traz muito mais responsabilidade, né? Exato. Mas eu acho que, de forma geral, os gestores estão vendo isso a regra de forma muito positiva. Né? Porque, de novo, ela traz flexibilidade, ela traz responsabilidade, mas traz flexibilidade. Esse ponto que o Maeda colocou da questão da garantia, né, era muito importante. Era muito importante. Pelo conceito, né, de você atribuir a um gestor profissional, experiente, registrado, supervisionado, a responsabilidade por tomar determinadas decisões. E aí, por conta de um requisito regulatório, você volta e pergunta para o cotista que não sabe nada. Tinha essa questão e tinha o fato mesmo de inviabilizar, né, o gestor a fazer o trabalho da melhor forma, no melhor interesse do fundo, porque ele tinha que passar pela Assembleia. Eu acho que essas travas, elas sendo abertas, né, é um ponto de discussão, sim, né, todo mundo está pensando, o que eu posso fazer com a regra nova, como eu posso aproveitar melhor a regra nova, além de me adaptar àquilo que eu sou obrigada a me adaptar, mas como que eu faço para tirar o melhor dessa regra? Acho que esses pontos, assim, eles também têm sido bastante discutidos, pensando em novos produtos para serem lançados depois de outubro. Legal. Joana, quero te ouvir um pouquinho como é que está isso no dia a dia, se assim como lá no escritório, vocês também têm travado discussões. O Daniel aqui acabou de trazer, né, uma resposta aí para ti, mas queria saber que tipo de tema que vocês têm se debruçado e tentado, e até se fundos novos vocês já estão estudando a regra, para a partir de outubro lançar já com a regra nova, enfim, queria te ouvir. Na verdade, a gente acabou de lançar o Fundo 6 na regra antiga, acabamos, digo, ano passado, então a gente não tem ainda uma estrutura certa em mente, porque a gente não acabou a captação ainda do Fundo 6, mas outro dia a gente viu junto um regulamento novo e eu entrei em pânico, assim, para mim é muito diferente do que eu estava acostumada, assim, eu sou super a favor da regra. Viu, Daniel, ela estava atenta, era Natal e ela estava atenta à regulação, ela viu que era diferente. Não, é completamente diferente a parte geral, a parte dos anexos. Tem 2 tipos de assembleia. Assim, deu um susto inicial, né? A gente tem que se reacostumar com aquilo. Então, agora vendo, acho que eu vou ver muito mais nesse momento, aplicando nos fundos, né? Tendo essas aplicações nos FIPs que a gente aplica, que já estão na nova regulamentação, do que a gente em si, porque a nossa estrutura, a gente não vai fazer nenhum fundo novo agora. Mas, por acaso, tinha um fundo que a gente estava discutindo com os administradores e, não se assustem, mas vários ainda não fecharam a minuta nova da 175. Então, eu não tenho nem minuta para discutir ainda com os meus administradores, porque eu falo sobre isso com eles e, né, acho que... É verdade, né? Até porque as minutas de regulamento, vamos dizer assim, eles já são uma consequência ou desdobramento dos acordos operacionais refeitos, né? Que vão dar base para esses regulamentos, né? Uma brincadeira, eu não lembro mais quem fez, né? Assim, falando, olha, eu fui olhar um regulamento desses, assim, né, uma proposta, né, que emergiu, né, da norma nova e tal, e a minha reação como gestor foi, eu falei, eu de novo? Eu também? E assim, né, o regulamento começa a citar o gestor, né? Pô, mas o que é isso aqui, né? Mas é isso, gente, assim, né, como a gente brinca lá, né, da história em quadrinhos, né, maiores, né, poderes trazem maiores responsabilidades, né? Então, assim, é isso, de fato, né, lógico, né, tem mais flexibilidade, tem mais possibilidades, né, muita coisa para ser explorada ainda, né, nossa, assim, realmente...
mas, naturalmente, né, assim, com esse papel do gestor como agente central agora disso tudo também, né, um cara que responde por tudo ali. Né? Isso deve mudar a equipe, deve mudar um pouco a estrutura das gestoras na avaliação de vocês? De trazer, enfim, um novo profissional para poder dar conta da regra nova? Não sei se um novo profissional, pelo menos não sei se na Spectrum, mas acho que rever muitos papéis e muitas responsabilidades que antes a gente terceirizava, ou, enfim, que a gente fazia, mas que não era regulado, e agora olhar para isso com mais atenção, enfim, eu acho que mais nesse sentido, mas não sei em gestoras maiores, vocês devem saber melhor do que eu. Eu diria assim, acho que é mais uma mudança de mindset, né? Assim, o modelo mental das pessoas vai ter que mudar. Realmente ele está diferente, né? Assim, de novo, mais parecido como é lá fora, etc. É um esforço, né, de harmonizar isso, né? Mas diferente. Assim, o brasileiro ele não estava muito acostumado, né, com esse modelo, né, de repartição de responsabilidades mais internacional, né? De uma certa forma, né, se acostumou a trabalhar assim até por força da regulação, claro, né? Mas o fato concreto é que ele vai ter que repensar. Eu acho que assim, depende muito de escolha também, né? Porque se a gente pensar no histórico de credenciamento de gestores, a CVM já vem levantando aqui a barra para credenciamento, né, e robustez dos gestores e prestadores de serviço fiduciário de forma geral. Quando a regra ela veio lá atrás, permitindo a distribuição das cotas dos fundos próprios, eu acho que já deu uma ampliada. E aí eu vejo essas regras como a cereja do bolo, né? Para quem vai fazer efetivamente distribuição, acho que além de uma mudança de mindset, que é passar a se preocupar, né, como isso é feito, se o distribuidor está fazendo o KYC, se não está, se tem política anti-lavagem de dinheiro ou não, quem optar por fazer a distribuição, sim, vai precisar rever estruturas internas. E isso tem impacto nos gestores, isso tem impacto nos administradores, isso tem impacto nos distribuidores de forma geral. Então, eu acho que é uma bela pimenta aqui para balançar um pouco, remexer a indústria como um todo. Verdade. Eu posso comentar rapidamente, assim, eu acho que assim, a Ana trouxe um ponto bem interessante, né? Mal ou bem, eu acho que no modelo... assim, é atual ainda, né? A norma não entrou em vigor, né? O gestor, por exemplo, citar aqui esse exemplo do relacionamento com o distribuidor, né? Ok, na prática já era o gestor, né, que, enfim, interagia com o distribuidor, etc., mas, vírgula, né? Assim, nos termos comerciais, né, estipulação da remuneração, né, enfim, escolha, etc., nos termos mais estratégicos da coisa. Quando você falava, por exemplo, desse exercício de conformidade, do diligence, etc., né, no prestador de serviço, etc., era o fiduciário mesmo que fazia, porque ele sabia que a CVM ia questionar ele, né, se tivesse algum problema, né? Então, assim, agora é o gestor que tem essa responsabilidade, né, de ir lá no distribuidor e, inclusive, fazer aquelas due diligence, aquele know your partner, etc., né? Isso muda substancialmente, né? Essa carga, assim, né, vamos dizer, de responsabilidade, ela realmente está agora nos ombros do gestor, né? Pela regulação, inclusive, né? Então, isso realmente é um switch grande. Eu queria falar de um outro tema que acho que o Maida trouxe já um pouco, que é a questão da insolvência dos fundos, né? Como que vocês veem, Carol, no escritório, e Joana também, se quiserem contribuir, como que deve ser essa norma e que poder transformador ela tem para a indústria de fundos? Ela é inevitável, né? Eu acho que, dada a escolha pela responsabilidade limitada do cotista, o legislador, né, porque eu acho que esse é um tema da própria lei da liberdade econômica que trouxe a regulamentação dos fundos, tinha que fazer uma opção qual seria o regime. Né? E eu acho que dentre as opções que estavam disponíveis no arcabouço legal brasileiro, eu acho que optou-se por aquela que, enfim, que dava para fazer. E a regulamentação da CVM também, ela trabalha dentro do arcabouço legal, dentro da previsão legal, de que, né, já prevista no Código Civil, alterado pela Lei da Liberdade Econômica. É difícil, né, Carla, prever como vai acontecer, porque a indústria de fundos, eu costumo dizer que ela é relativamente jovem, a gente não tem o nível de pré-contencioso e contencioso que a gente tem em indústrias como nos Estados Unidos, que isso faz parte da cultura, né? Então, eu acho que a gente ainda vai viver muita coisa, a gente vai evoluir muito ainda nesse aspecto, para o bem ou para o mal.
E não é diferente com relação à insolvência, né? Eu acho que a gente vai precisar ver como isso vai funcionar na prática. Os nossos especialistas em contencioso, inclusive, né, quando a gente faz muitas essas discussões em conjunto, a gente junta o direito material com a experiência de contencioso, a conclusão que a gente chega quando a gente faz essas discussões é que tem um potencial muito bom para isso funcionar muito bem. Dentro das ferramentas que o sistema legal nos dava, a frase que a gente fala no escritório é que você fez um milagre, operou um milagre. Então, assim, a gente vê com bons olhos. Acho que tem um processo aqui que ele é menos legislativo, regulatório e mais prático, que é o processo educacional. Né, o esforço e aí eu acho que das associações, do próprio regulador, de fazer conversas com representantes do judiciário, né, dos tribunais superiores, efetivamente para ter uma educação aqui em relação à indústria e a melhor aplicação desse dispositivo, para a gente evitar desvios aí no meio do caminho que vão levar para a gente para onde a gente não quer. Né, mas eu vejo com otimismo. Legal. Jona, quer comentar? Eu não queria mudar de assunto, mas se você quiser comentar insolvência, então eu vou te perguntar uma outra pergunta, que Maída falou também que hoje a gente tem no Brasil 30 mil fundos, né? Uma boa parte desses são fundos, uma pequena parte são fundos de prateleira, para o varejo, alta renda, etc. E a maior parte são fundos exclusivos ou são os feeders, né? Na realidade de vocês, a gente está falando aí de quase 2 anos, para ter toda a prazo da adaptação, vocês percebem que vocês devem reduzir o número de fundos? Se fizerem isso, trará mais eficiência para a gestora? Como é que está essa discussão internamente na gestora? Para trazer um pouco a vida prática assim, para a nossa mesa redonda aqui. Acho que sim. Acho que a gente pode diminuir, sim, daqui para frente, né? Se a gente aprender corretamente como fazer essa questão das classes e das subclasses, que eu acho que na teoria está muito bem explicado, mas na prática a gente não está vendo ainda. Então... A gente ajuda. Boa. Acho que a gente não está vendo, então tem várias questões operacionais que a gente não sabe como vai ser feito, mas sim, acredito que com certeza deve otimizar bastante a estrutura, eu espero, né? E provavelmente diminuindo o custo, possivelmente a gente vai conseguir uma melhor captação e especialmente com o investidor estrangeiro, que hoje a gente tem uma captação menor lá fora, porque eu acho que e com essa modernização da regra, eu acho que isso vai melhorar muito. Em termos operacionais também tem uma eficiência, né? Em vez de você ter 75 fundos, 80 fundos, você tem uma redução disso. Agora, uma curiosidade que eu tenho enfim, você vai ter um fundo e as subclasses, mas cada subclasse vai ter o seu compliance, né? Carol, Daniel, se vocês puderem, vai ter só auditoria, vai ter, enfim, um tratamento especial. Não seria o mesmo um fundo com vários fundos dentro, visto que a gente tem diferentes classes de ativos e personagens ali, né, investidores? Eu acho que cada classe tem sua auditoria, né? Isso, exato. Foi o que eu entendi da regra. Cada classe é uma entidade de investimento, vamos chamar assim, nos nossos termos contábeis, né? O trabalho não vai ser o mesmo, Daniel? Assim, no nível das classes, eu confesso assim, que existe um pouco mais de incerteza, né? Se elas realmente vão ser usadas, ou fundo multiclasses, como é que numa situação de estresse o judiciário olharia isso e realmente respeitaria, né? E é compreensível, né? Acho que tem muitos stakeholders, vamos dizer assim, em torno dessa discussão que é difícil precificar no primeiro momento. Mas eu acho que o uso das subclasses ele tende a ser dominante muito rápido. Assim, porque ele traz ganhos muito óbvios, né? Se você for imaginar a nossa clássica estrutura Master Feeder, por exemplo, né? Que é uma estrutura de gerenciamento de passivos, né? De novo, né? Você tem lá o Master tocando a estratégia em cada feeder para um público-alvo específico, né? Se você transformar isso tudo numa classe, um Master, né? E os feeders representando cada uma nova subclasse, né? Você deixa de ter, por exemplo, hoje na estrutura Master Feeder, de fato, você tem uma auditoria para o Master e uma auditoria para cada feeder, né? Todos os custos fixos, na verdade, né, que você tem hoje são para o Master e para cada um dos feeders, né? E no futuro não, cada subclasse ela passa a ser, assim, meramente, vamos dizer assim, um arranjo gerencial interno do administrador ali, né, que segrega aquele passivo, né? Então, assim, o custo é muito menor, né? Você passa a ter só uma auditoria, só uma demonstração financeira. Veja que o regime informacional também, às vezes, fala,
Não é tão caro assim mandar informação para a CVM, né? Enfim, é tudo sistema que faz. Isso até você atrasar um documento, né? Que aí você leva uma multa, né? Combinatória, etc. Então, assim, tem seus custos também, né? E perceba que assim, o sistema, o regime informacional dos fundos ficou mais racional também. A gente se aproveitou dessa estrutura nova de classe e subclasse. Por exemplo, o nosso regime sobre carteira, né, assim, que tem a ver com portfólio, com a estratégia, ela só vai ser pedida no futuro das classes. Tudo aquilo que tem relação com passivo, com os cotistas, só vai ser pedido da subclasse, né? Então a gente traz um rearranjo, né, gente, eu fiz essa conta outro dia. Hoje, com a norma atual, a quantidade de fundos que a gente tem, a nossa norma, na prática, pede, e aí eu vou citar o exemplo dos FIFs, né, porque foi onde eu fiz o exercício, né, pede um envio de 8 milhões de documentos por ano para a CVM. Você tem noção do que é um negócio desse? Assim, é muito documento, gente. Assim, para cada um deles, individualmente, você pode ter uma multa aplicada por atraso de até R$60 mil, né, no caso da DF, né, ou 30 mil no caso dos outros, né. Então, assim, não é brincadeira, né? Assim, o fio na navalha ali, né, para o administrador fiduciário, né, para não cometer erros nisso, né, e não ser penalizado com multas muito pesadas, né, ele é bem, né, bem sutil ali, né, bem complexo, né, de administrar. E, de novo, né, com a redução da quantidade de fundos, né, com uma migração para uma estrutura de classe subclasse, a gente passa a ter ali um regime funcional que vai cair drasticamente, né? Vai fazer esse número cair drasticamente, né? Isso em si traz um ganho absurdo para a indústria, né? E muito francamente falando para a gente também, né? Porque eu detesto, né, fazer esse tipo de, né? Eu preciso, óbvio, né? Eu quero a informação, eu preciso fazer supervisão, mas é realmente um trabalho muito chato, assim, né? Eu gostaria muito que ninguém atrasasse nada, né? Assim, mas enfim, atrasam e aí eu tenho que ir lá ficar rodando multa, mandando para os administradores fiduciários, cobrando aquilo, etc. Eu mesmo assim, então um sistema mais racional para isso também me favorece muito a CVM. Vocês projetam quantos fundos pode ter no mercado brasileiro, considerando, claro, o estoque agora, né? Em 2025, com toda essa adaptação? É difícil, né? Assim, vamos lá, né? Fazer aqui uma conta de padaria junto com você, Carla. Assim, a gente tem hoje 30 mil fundos, né? Mais ou menos ali, fundos de investimento uns 13 mil, fundos de cotas uns 17 mil, né? Ou 12, 18, vamos dizer assim, acho que é algo mais preciso, né? Então, o ganho mais imediato, né? Eu não vou botar na conta fundos de múltiplas classes, tá? Só vou aqui explorar a questão da subclasse e dos feeders, né? Então, o nosso universo aqui de racionalização são esses 18 mil fundos, né? Óbvio que não existe só feeders de distribuição, né? Existem os FOFs, né, mesmo, né, fundos multigestores que vão continuar sendo fundos de cotas, né? Mas eles são minoria, né? Dos 18 mil, eu não dou mais do que 1.000 fundos desses, né, nessa base, né? Os outros são todos. Então, potencialmente, a gente pode estar falando aí de uma redução no mínimo pela metade da quantidade de fundos que a gente tem registrado. Legal. Quero trazer um outro tema que a gente não falou ainda, que é sobre tratamento tributário das classes. Aí queria te ouvir um pouquinho, Carolina, que tipo de discussão vocês têm trazido sobre isso. Joana, também convido para discutir um pouquinho isso e depois ouvir o Daniel, né, como é que vocês têm pensado e visto essa questão da diferenciação, né, de tratamento tributário. Essa foi uma boa discussão, né, Maeda? Porque a regra original, a redação original da regra, ela permitia muito menos do que a redação atual permite, né? Ela só permitia você combinar classes do mesmo tipo de fundo, né? Essencialmente tinha que ser o mesmo tipo de fundo. E acho que no contexto dos comentários, acho que a indústria toda pediu um pouco mais, eu acredito, né? A gente pediu bastante. Eu acho que o argumento que a gente discutia, inclusive com os nossos tributaristas do time de fundos, é o seguinte: a gente tem um descompasso entre a previsão legal com relação às classes no Código Civil e a previsão com relação à tributação. Porque se a lei da liberdade econômica previa, né, a estrutura de classes e a classe sendo a nova unidade de investimento, né, sendo um novo fundo, a regra fiscal, ela prevê a tributação do fundo e não da classe, o tratamento fiscal do fundo e não da classe. E aí o argumento era, na medida que você combina, né, fundos na estrutura velha diferentes, qual o tratamento fiscal você vai aplicar aqui? Então, acho que toda a discussão regulatória, ela tinha por trás esse descompasso
entre a previsão fiscal e a regulatória. O nosso argumento para o regulador sempre foi: você precisa puxar o problema para a Receita resolver depois. Se você não criar o problema, a Receita não vai resolver. E a gente chegou num ponto de redação, eu acho que salomônica, que ela prevê hoje a combinação de fundos da mesma categoria, desde que preservado o tratamento fiscal, né, do cotista. E eu acho que isso permite aqui, durante um determinado prazo, que você combine as classes dentro da mesma categoria, ou seja, use mais essa possibilidade de combinação, de otimização, de redução de custos, etc., sem prejudicar o tratamento fiscal, dando um tempo aqui para as autoridades fiscais ajustarem aí a redação e aí, no futuro, permitir um uso, né, maior aqui das alternativas que são viabilizadas pela regra. Eu acho que essa foi uma das grandes discussões assim, de cunho fiscal que a gente teve nesse processo de adaptação. Agora eu não me lembro de nenhuma outra do processo de adaptação. Acho que a gente tem uma série de outras, mas não de 175, né, Maeda? Legal. Quer comentar, Maeda? É isso mesmo, né? Assim, de fato foi o mais longe, né? E entendemos que a gente conseguia chegar no estado de coisas que a gente tem, né? O fato é que realmente a lei civil, a regulamentação da CVM foi, né? E a lei fiscal ficou para trás, né? Continua tratando as coisas como antes, né? Da lei de liberdade econômica, né? E é isso, né? Acho que dito aqui de outra forma, talvez mais popular, né? A gente colocou o bode na sala, né? E realmente aguarda agora, e tem, né, já algumas propostas correndo, né, no Congresso, etc., né, tem uma emenda, por exemplo, lá na reforma tributária, né, e depois a gente soltou uma outra discussão lá numa MP mais pontual, né, que a reforma tributária ali empacou, né, enfim, a gente está realmente tentando, né, tem feito o possível ali conto com o apoio de todos vocês, né, quem tiver qualquer, né, oportunidade de pressionar lá também, né, assim, realmente pela governança nossa legislativa, enfim, né, a gente tem que esperar agora o Congresso dar esse passo, né, de adaptar a lei. E, gente, não é complicado, francamente assim, né, passar a prever ali, na legislação fiscal, né, mais geral mesmo, a existência, né, desse Instituto de Classes para os fundos, né, e a possibilidade de você tratar tributariamente uma classe como não sei qual seria o nome aqui, né, mas enfim, né, um sujeito passivo, né, tributário individual ali, né, é isso, né? E obviamente a gente tem feito o esforço possível para, né, empurrar essa discussão para frente, que obviamente, né, faz todo sentido, né? Tem que acontecer. Só uma curiosidade, no Congresso está também tramitando o PL 4188, né? Que é o marco legal das garantias, mas também trata dos fundos, né? Essa discussão entra nesse ambiente também? Passa por aí e eu acho que vai além. Né? Eu acho que as previsões que tem lá, elas se propõem a resolver outros problemas. Da carteira. Da carteira, inconsistência de regras, né? O que hoje a regulamentação fiscal prevê em termos de composição de carteira dos FIPs, por exemplo, é absolutamente diferente e muito mais conservador do que a previsão regulatória nos permite fazer. Então, ela vai além. Eu acho que realmente é muito importante que passe, e passando a gente vai ter uma consistência muito mais adequada entre as duas disposições. Mas também é algo como precisa de um empurrãozinho, porque passou na Câmara, né, Carol, e está parado agora no Senado, né? Por enquanto tá. Eu acho que assim, a gente está no momento, né, de troca de governo, etc. Né? Então, talvez, eu acho que esse tenha sido um aspecto aí para travar um pouco essa discussão, porque ela é muito relevante. Ela tem a ver com investimento, com atração de capital estrangeiro no país, né? Então, a gente fica aqui na torcida para que esse assunto seja retomado o mais rápido possível. Tá ótimo. Eu queria pedir uma rodada final assim, de comentários de vocês, que a gente está fechando quase 1 hora aqui de conversa já. Aí queria começar pela Joana, lá do outro lado, para te ouvir um pouquinho sobre um pouco da conversa que a gente teve aqui, mas também de perspectiva, de como vocês veem esses novos passos. Acho que tem né, você já trouxe, né, um pouco, né, uma série de discussões que eles estão recém começando, inclusive com os
parceiros de vocês aí, mas queria te ouvir nas considerações finais. Achei que eu fosse poder tirar dúvida agora. Hora de perguntar. Inclusive, se tiver perguntas, a gente pode aproveitar esses minutinhos, né, Clóvis? Achei que eu pudesse. Não, eu acho que é isso. Eu acho que está todo mundo muito ansioso para isso começar a funcionar. Vai demorar um pouco para o mercado se acostumar, vai demorar um pouco para a gente aprender e para educar todo mundo, mas todo mundo está muito ansioso, eu vejo muito isso. E, bom, tenho várias dúvidas, eu acho que depois você podia abrir, ou, enfim, para alguém tirar uma dúvida, mas eu tenho várias dúvidas com relação a, por exemplo, uma das dúvidas que eu tenho é essa questão da assembleia, né, que você tem assembleia especial, assembleia do fundo, e o gestor, quando ele é destituído em uma classe, o que acontece com esse gestor numa outra classe? Então, acho que tem várias dúvidas, se você quiser deixar que eles respondam uma, tá ótimo para mim. Daniel, é com você. Opa! Não tem problema nenhum, assim, gente. Realmente, assim, que é uma pergunta justa, né, que o mercado faz. Poxa, se o novo fundo é a classe, né, o que restou para o fundo, né, novo, né, o fundo do futuro, né? O que é esse fundo do futuro? Basicamente, o que caracteriza, né, o que dá essa identidade para o fundo no futuro são os prestadores de serviços essenciais, né? A única identidade necessária dentro da estrutura de um fundo inteiro são o administrador fiduciário e o gestor, né? Então, essa hipótese, por exemplo, se no âmbito de uma determinada classe, pelo motivo que for, né, isso até tem uma certa regulação nossa lá, for destituído na classe, na verdade, assim, e aí imagino, né, com outro gestor em mente, né, o que ele vai ter que fazer vai ser tirar aquela classe daquele fundo e pendurar num novo fundo, né, que conta com aquele fiduciário, aquele par, né, fiduciário e gestor, né, governado por aquele acordo operacional, né, específico entre aquele fiduciário e gestor lá, né. Então é basicamente um movimento de, vamos dizer assim, de transferência, né, dessa classe, né, de um fundo para o outro, né. É assim que operacionalmente a gente espera que acabe acontecendo, né. Justamente por isso, porque dentro de um fundo você não pode conviver com fiduciários e gestores diversos, né. Isso realmente não foi a premissa da nossa regulamentação, né. Agora, enfim, eu só respondo a pergunta, né. Pode continuar, a gente está aqui aprendendo contigo. Eu não sei se aqui eu faço, porque eu posso estar atropelando a Carol aqui. Mas pode fazer, finais. Pode falar. Assim, gente, porque, enfim, né, já aproveitando esse gancho muito interessante que a Joana colocou, né, porque era mais ou menos assim, a gente não combinou isso, tá, gente, eu juro. Mas assim, era mais ou menos... Tá nada combinado. É um pouco assim na linha do que eu estava pensando em dizer mesmo, tá, gente? Eu sei que assim, né, eu estou chamando trabalho para mim, né, mas assim, é parte, tá, é super do meu ofício, né, e no fundo assim, o maior interesse institucional que a CVM pode ter, né, quando solta uma norma nova, é fazer essa norma ser bem entendida, né, fazer realmente ela encontrar no mercado o impacto que a gente espera que ela tenha. Então, assim, não se acanhem, não hesitem em procurar a CVM em caso de dúvidas. Perguntem mesmo. Assim, soltamos um ofício circular com 35 páginas, né, de perguntas, 84, né? Eu mesmo não tinha feito essa conta. Depois na imprensa as pessoas, né, brincaram com esse número, né? 84 perguntas e respostas, né? Só sobre a norma geral. Eu nem falei sobre os anexos ainda, né? Depois vem outro mais ou menos do mesmo tamanho para falar sobre o FIF, né? Obviamente, futuramente, sobre os outros. E, assim, todo esse esforço nosso, né, interpretativo, ofício circular, etc., ele é alimentado por essa interação. A gente precisa receber as perguntas, a gente precisa saber do que vocês têm dúvida, né? O que eu não estou sabendo fazer, né? E até especialmente porque, né, como a gente já falou aqui várias vezes, né, a norma realmente mudou muito o estado de coisas, né? Então é muito natural a gente ter dúvidas, né? Poxa, eu nunca discuti com o regulador nada parecido, né, com classe e subclasse, porque isso não existia antes, né? Então, assim, até dúvidas assim mais básicas é muito natural que se tenha mesmo, né? E as próprias dúvidas elas ajudam inclusive o regulador a refletir, né? Falar, puxa vida, né? Não tinha pensado nessa repercussão e agora o participante está aqui me trazendo, né? Pode ser um belo ponto para um aprimoramento lá na frente, né? Aliás, já tem aqui um estoquezinho, né, de algumas coisas assim que eu estou pensando, né? Mas enfim, né, óbvio, não agora, né? Não vou tumultuar nada, mas assim, quando estiver mais estabilizado, etc., na frente. Então, de novo, assim, o meu convite aqui final, né, seria um pouco das minhas considerações finais, né? Façam como a Joana, assim, perguntem, tem dúvida, gente, tira. Mesmo que eu não saiba responder na hora, eu falei, caramba, nunca pensei nisso, me deixa pensar, né? Não tem problema, tá? Eu preciso disso para a gente dar essa efetividade
verdadeira, né, de impacto, né, que a gente pretendia que a norma tivesse, né, porque fomos mesmo, né, bastante ambiciosos com essa norma, né, e ela não vai chegar tão longe, né, se a gente não estressar realmente o que está escrito ali. Dialogar mesmo, né? Que Foi o que o João Pedro escreveu no comunicado quando anunciaram, que a CVM anunciou o adiamento, né, da entrada em vigor, que é ter diálogo com o mercado mesmo. Exatamente. Obrigada, Daniel. Carol, eu queria ouvir tuas considerações finais ou perguntas. Fica à vontade. O Daniel vai ficar aqui até a gente dizer. Por favor, Carol. Não, eu queria puxar um gancho que o Maeda falou sobre potencial e impacto, né? Porque eu vejo, enfim, vou falar de novo, eu sou muito entusiasta da norma, da indústria, e eu acho que num ambiente desafiador, né, você ter uma norma boa, né, flexível, moderna, eu acho que é isso que vai te dar oportunidade para fazer coisas diferentes, para fazer produtos bons, para impactar e para efetivamente mudar um pouco o estado das coisas. Acho que a gente vai ter aí até o fim do ano para todo mundo digerir bem a regra, né? Eu espero que nesse tempo o cenário também nos ajude, que eu acho que no ano que vem vamos ter uma combinação de coisas positivas. Regra nova em vigor, bem entendida com todo mundo e condições econômicas mais favoráveis, né? Vento soprando mais a favor. Então, minhas considerações finais são essas. Eu vejo com um timing muito bom para a gente se preparar para o que vem por aí. Eu espero que esses ventos cheguem antes, né? Cheguem já agora, metade do ano, com o macro ajudando um pouco mais, porque a macroeconomia ajudando, a economia real ela reage muito bem. Eu queria agradecer demais para vocês, Joana, muito obrigada por trazer aí o dia a dia de uma gestora. Carol, tua experiência aí em escritório, e Daniel, trazer aqui tem toda a tua experiência e tuas respostas, né, aqui na hora para a gente sobre a regulação. E agradecer de novo aí a Micorp para o convite. E convido então o Clóvis para finalizar aqui. Muito obrigada, viu? Eu gostaria de encerrar, mas nesse momento gerou uma dúvida, então vou aproveitar e estender mais um pouquinho. Ocorre que para o administrador, a parte mais difícil acaba ficando para o administrador, né? Porque o gestor está preocupado com as responsabilidades, mas no final, quem vai estar ajudando o gestor é o administrador. E um ponto que chama atenção é a mudança, o sistema, é a transição do momento que for feito, toda a divisão entre subclasses e classes, subclasses. Então, a administradora deve ter um sistema bom. E hoje as administradoras contam com sistemas locais, e muitas vezes tem problema de tecnologia, pode ter ou não, e isso vai dar um monte de problema lá na frente. E a gente vai ter essa surpresa, pode ter essa surpresa no primeiro momento, mas que deve ser resolvido com o tempo, não vai virar mais problema, mas por um instante, sim, a gente pode ter alguma surpresa. E no nosso caso, a Micorp, como ela tem um sistema, é um sistema internacional, é o Paxos, já segue esse sistema de classes, subclasses. Então, em paralelo, a Micorp vai colocar sempre um sistema local com o sistema internacional, e a gente vai estar fazendo essa administração do fundo para poder validar realmente que não tenha nenhum tipo de problema. A nossa ideia é estar mais próximo junto ao gestor, sim, não assumindo a responsabilidade do gestor, mas continuar andando ao lado do gestor para poder resolver os problemas que venham a surgir. Porque a pior coisa que tem é quando você demanda do administrador uma pergunta e tem o tempo de resposta é muito longo. Então, nesse caso, eu só chamo a atenção se a CVM não se preocupou com a questão de sistema, dessa mudança, já que a gente tem muita concentração de fundos na mão de poucos administradores. E o que você poderia, só para finalizar aqui esse evento, falar para mim? Não, claro. Assim, eu acho que até, como a gente já chegou aqui a discutir, né, o próprio cronograma, né, que a gente previu de adaptação, ele já meio que parte dessa premissa, né, de que a gente sabe que é um desafio grande, né, pesado. É verdade que assim, a indústria, nem tanto no segmento de private equity, né, mas em outros, né, tipos de fundos, ela é bastante concentrada nesse serviço, né, de administração fiduciária em poucos participantes, é verdade isso, né?
mas assim, usualmente até participantes bem grandes e, assim, se de um lado, né, convivem com parques, né, de tecnologia bastante, né, antigos, né, de outro lado são instituições bastante grandes, com muito porte, com muita capacidade de investir em tecnologia. Então, enfim, mas óbvio que isso é um tema, vamos dizer assim, mais para supervisão, né? E, de novo, assim, acho que também vale aqui uma mensagem muito, muito importante, né? Obviamente, nenhum movimento de supervisão, principalmente num processo de implantação de uma norma nova, né, pode se transformar numa espécie de caça às bruxas, sei lá, né? É sempre um movimento de, olha, caminhar junto ao mercado, ver como é que ele está se adaptando, ver quais são as dores, oferecer, né, orientação, né, quais são os caminhos ali, olha, tenho aqui agora um halt, aqui uma questão, né, sistêmica, etc., com dificuldade de atravessar. Chegar lá junto e dizer, olha, meu amigo, a norma fala assim, fala assado, você tem que seguir por esse caminho, aquele outro. Enfim, realmente eu acho que a CVM, e não é agora com a 175, sem dúvida, né, mas já de alguma história, né, a gente sempre encara essas transições normativas com muita parcimônia, com muita serenidade, né, porque sabe que são processos difíceis, né, e de novo a gente está falando de 30 mil fundos que individualmente vão ter que se mexer em algum sentido, né, não é brincadeira, né, o que vai acontecer com a indústria de fundos nesses próximos 2 anos, né, então eu tenho passado um pouco dessa mensagem assim também vamos dizer, de tranquilidade, né, para os participantes de mercado, que a regra de ouro, né, que está sempre na mente da CVM quando supervisiona qualquer coisa, esse processo de adaptação, inclusive, né, é a questão da diligência, né? Olha, obviamente, se a gente perceber que algum administrador fiduciário ou mesmo gestor, né, desleixou no processo de adaptação, aí é completamente diferente, né? Fala, pô, brincadeira, né, meu amigo? Te dei 2 anos aqui, etc., né? Você, enfim, foi correr, né? Faltando um mês, isso gerou um prejuízo para o investidor, complicado, né? Mas não é o caso, obviamente, da grande, massiva maioria da indústria, né? Para qualquer um que, num caso de problemas, né, evidenciar que fez o esforço cabível, que estava procurando se adaptar, né? E obviamente ele vai ter toda a condição de demonstrar isso, né? A gente vai reconhecer, obviamente, né, a dificuldade e complexidade desse processo, sim, né? Porque é mesmo um processo difícil e complexo, né? De novo, como eu brinco aqui, inclusive para a gente, né? Eu já estou sentindo as dores internas lá dos nossos primeiros passos, né, de adaptação, né? É difícil, né? A gente tem que mudar o nosso mindset também lá dentro da CVM, né? Assim, com relação aos fundos, né? Então, é um pouco da mensagem que eu realmente gosto de passar. Foi bem pertinente essa pergunta, Cláudio. Obrigado pela provocação. Bom, então eu vou terminar agradecendo aqui todo mundo que está aqui presente. Eu gostaria de, só um minuto, chamar o Fernando. O Fernando tem um recado para passar. E também convidar a ficar mais um pouquinho para a gente poder fazer um networking, conversar, que acho que a gente tem a oportunidade de se conhecer. A Micorp quer estar próximo aqui dos escritórios de advocacia, que tem bastante gente aí presente, tem parceiros, consultores de negócio, tem empresas de auditoria e os gestores também. Então, nós estamos aí, esse momento é um momento importante para a gente. Só um minutinho, por favor. Bom, gente, boa noite. Como ele me falou, eu sou o Fernando. Eu estou aqui, cuido da parte de middle, back-office, controladoria. E agora, não que o assunto do anexo aí, da resolução não tenha sido divertido, mas acho que dá 2 informações legais. Uma, como o Clóvis falou, tem esse coquetel agora, então acho que quem foi guerreiro, aguentou até aqui. Sei que a semana é um pouquinho mais... Ainda está na terça-feira, mas é uma semana mais curta, né? A gente tem o feriado agora, então acho que a gente merece. E, como eu gosto de falar, acho que todo mundo fica mais expert em mercado de fundos depois de 2 taças de vinho, né? Então, isso ajuda bastante. E outra coisa que eu gostaria de mencionar é, quando vocês chegaram, vocês viram que na cadeira vocês tinham uma caixinha dessa, uma caixinha misteriosa, que eu não gosto nem de usar o termo brinde, né? Na verdade, é um presente, de novo, pelo agradecimento, que quem está aqui veio porque tem a sede do conhecimento. E, afinal de contas, a gente tem os reguladores aqui, mas é todo mundo que ajuda a desenvolver essa indústria de FIPs, né? Então, só para acabar com o mistério aqui, dentro dessa caixa, a gente tem 2 em 1. Primeiro, ele é um carregador por indução, propositalmente ali para você deixar na sua mesa, no seu desktop, seja no seu home office, seja
no seu trabalho presencial. Ele carrega celular, ele carrega o seu fone Bluetooth, ele carrega seu smartwatch. Então, primeira função é a principal. E a segunda, propositalmente também aqui, quando você encosta o aparelho, você vê que você tem um QR Code. Esse QR Code ele foi desenvolvido por nós, pela Micorp, e ele dá acesso a uma página com várias informações legais. E entre elas, pegando o gancho aqui que todo mundo falou, né, essa parceria, como a gente pensa que todo mundo contribui para deixar a indústria mais forte. Então, esse QR Code ele dá acesso a um calendário. E esse calendário, ele sempre vai mostrar para você o mês corrente e o mês subsequente, e ele vai listar todas as obrigações que o gestor tem com os reguladores. CVM, ANBIMA, VVCAP, Bacen, o que seja. Até porque, né, a gente quer que tenha mais palestras e que todos aqui sejam, principalmente os reguladores, CVM, a VVCAP, seja sinônimo de conhecimento e não de multa, para a gente não ter entregado alguma informação, né? Então, aqui você encontra esse calendário. Abaixo desse calendário também tem os dados do nosso time, meu, do Clóvis, da Gabriela, que é a nossa Compliance Officer, do Andrés, que é o nosso Head também de operações, de middle e back-office e controladoria também. E aí você, tendo alguma dúvida, isso daqui é meio que um trabalho compartilhado. Tem ali um formulário, viu alguma informação que você sabe como gestor, como player do mercado, que é importante, que é algo que você tem que entregar e a gente não colocou, escreve para a gente, o negócio é online, a gente atualiza e você vai estar ajudando imensamente a gente, imensamente o mercado. E acho que todo mundo sai ganhando, né? A partir do momento que todo mundo ali está correto, está tudo certinho, entregou todas as informações, todo mundo ganha e, de novo, só sobra mesmo o conhecimento. Acho que era só isso que eu queria falar mesmo. Gente, obrigado mais uma vez a todos vocês pela participação.